Olá pessoal, aqui quem fala é Leonardo Araújo, da empresa Leorujo Propaganda. E eu estou aqui, pessoal, para montar uma série de vídeos para vocês a respeito de algumas dúvidas que eu tive com energia solar. Eu vi muitos vídeos aí pela internet, né? Com Alex Lima, com Eduardo Aquino, Moisés Sol na Placa, vi também com o Luciano Batista e aprendi muita coisa com eles, né? Só que muitas coisas eu não consegui achar resposta de jeito nenhum de problemas que eu tive, né, no início do meu sistema. E eu queria compartilhar com vocês. Eu creio que eu vou ajudar muita gente aí que está com as mesmas dúvidas que eu tive. E eu tive que aprender na marra, pessoal, porque não achava em lugar nenhum. Pesquisava e não achava. Então, esse primeiro vídeo é mais uma introdução. Mas nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre problemas com o inversor, né? Muita gente passa por esse tipo de problema. Coloca o inversor e aí o inversor, no meu caso aqui, o inversor que ele é de 24 volts, ele suporta no máximo 30 volts e a voltagem aumenta demais, né? E acaba desarmando o inversor. Outro problema também que dá quando ele entra em recarga, as luzes de casa começam a piscar que nem uma discoteca. Eu vou falar isso para vocês, mas antes eu quero apresentar o meu sistema para vocês. Hoje eu disponibilizo 8 painéis. Eu tenho aqui os controladores de carga, né? Eu tenho 2 controladores de carga da PowerMR de 60 amperes cada um. Aqui eu já tô 5h30 da tarde. Aqui você vê aqui a geração. Tá gerando aqui 39 watts, 40 watts. E esse daqui tá gerando 34 watts. Nesse primeiro controlador de carga eu tenho 4 painéis monocristalino de 380 watts. E nesse daqui eu tenho mais 4 painéis, sendo um de 320 watts e mais 3 de 330 watts. Depois eu vou explicar para vocês outras dúvidas também com o controlador de carga, né, que eu passei aqui, que também não acha na internet. Vou acabar passando para vocês. Esse é o meu inversor, um Optimus Prime de 3000 watts, onda senoidal pura. É um excelente inversor, pessoal. O pessoal está com algumas dúvidas aí. O Eduardo Aquino fez um vídeo dizendo sobre esse inversor, que ele consta que é onda senoidal pura, mas ele vem, quando você vai testar no osciloscópio, ele aparece que é onda modificada, né? Só que esse que ele fez o teste, a carcaça dele é toda preta. Ou seja, o que fizeram? Pegaram um inversor de onda modificada, que a carcaça dele é preta, e trocaram esse adesivo aqui, ou seja, falsificaram, certo? Esse meu aqui não é falsificado, esse aqui é original. Depois que eu vi esse vídeo, eu também fiquei na dúvida, né? Então eu montei um osciloscópio caseiro, daquele que você coloca na entrada de áudio do seu PC, e com um programinha chamado Oscilometer, eu fiz a medição e ele constou que é onda senoidal, certo? Eu já sabia que ele era onda senoidal porque já estou com ele há mais de um ano. E eu instalei nele um watímetro, e o watímetro ele não funciona direito se não for onda senoidal. Se for onda modificada, ele queima, né? Então, se eu tivesse usando um aparelho de onda modificada, já teria queimado o meu watímetro, certo? Então vou falar para vocês aqui, né, dos problemas que eu tive. E eu pesquisava, pessoal, na internet, pesquisava e não achava em lugar nenhum.
e quando achava era uma resposta muito superficial. Aqui está o meu banco de baterias. Hoje eu tenho 8 baterias de 240 amperes cada uma. E eu comecei bem devagarzinho. Comecei com um painel só de 320 watts. Por isso que naquele controlador de carga eu tenho misturado, né? Porque depois que eu fui comprar de novo de 320 watts eu não achei mais. Acabei comprando de 330 watts. Comprei mais 3 depois. E eu comecei com 2 baterias de 115 amperes, né? Também estacionária, também da Freedom. Comprei usada já, mas comprei com garantia, né, na loja. E aí percebi que era muito pouco, aí coloquei mais 2 de 115 amperes também usadas. E aí depois com o tempo eu vi também que era muito pouco, aí eu coloquei mais 2 baterias, só que aí de 240 amperes. Aí eu comecei a usar baterias diferentes, né, de 240 amperes com de 115 amperes. E mais pra frente eu vou fazer um vídeo para vocês falando dessa questão de misturar as baterias, quais os problemas que eu tive, né, com isso. Mas depois eu fui colocando mais baterias, aí fui colocando só de 240 amperes, aí fiquei com 4 de 240 amperes e 4 de 115 amperes. Depois eu coloquei mais 2 baterias de 240 amperes, fiquei com 6, e aí vendi as minhas 4 de 115 amperes. E depois eu coloquei mais 2, então eu fiquei com 8, e essas 8 baterias agora me supre a necessidade da minha residência 24 horas por dia, né? Depois eu vou fazer um vídeo para vocês. Hoje é mais uma introdução que eu vou estar falando sobre baterias, os problemas que eu tive também, né, com a mistura das baterias. Mas os problemas que eu tive com o inversor, pessoal, quando eu coloquei um painel só e 2 baterias, tranquilo, porque não supria, um painel não dá para quase nada, né? Então quando eu ligava a energia solar, no começo eu coloquei ligando só a sala, assim me chupava a bateria rapidinho, mesmo na hora do sol. Então eu ligava só na hora do sol, né? Só que sempre que eu ligava na hora do sol, mesmo com o sol batendo, descarregava a bateria, porque o consumo era bem mais alto. Eu coloquei mais 2 baterias de 115 amperes, e aí foi muito pouco, né? Então eu já comprei logo mais 3 painéis. Eu tava com um só, coloquei mais 3. Aí melhorou legal. Só que aí começou a dar esse problema que é do vídeo que eu tô fazendo hoje para vocês, de que quando as baterias entravam em recarga, porque eu tava com 4 painéis, eles carregavam a bateria rápido, né? E aí quando entrava em recarga as baterias, acabava dando pico. Por exemplo, se passava uma nuvem, né, no céu, aí caía a tensão dos painéis. Quando voltava o sol com tudo, dava aquele pico, né? O controlador de carga ia a tensão lá para cima, e a tensão passava de 30 volts, que é o limite do meu inversor, que ele é de 24 volts, né? E chegava a 31 volts, chegou a 32 volts, ele desarmava o inversor. E eu no começo ficava com aquela dúvida, eu achava que era defeito dos controladores de carga. No começo eu tinha um controlador de carga só, né? Então eu achava que era defeito, e eu procurava na internet, pessoal, e eu não achava. Até hoje você procura, você não acha esse tipo de informação. E eu acabei aprendendo na marra, observando, né, o sistema, analisando, fazendo medições. Então, o problema, pessoal, é que eu tinha poucas baterias para muitos painéis. Então, para quem não sabe, você precisa aí ter uma carga de 10% da quantidade de baterias que você tem, né? Então hoje eu tenho aí, vai dar
960 amperes de bateria, porque é em 24 volts. Se fosse em 12 volts era o dobro, né? E meus controladores de carga aí chega a passar 100 amperes, né, no horário de pico, então é tranquilo. Tá de acordo com os 10% que eu tenho, né, que a bateria suporta. Quando você tem muita amperagem para pouca bateria, então acaba acontecendo isso mesmo. Ele aumenta demais a tensão e o controlador de carga ele não dá tempo de limitar essa amperagem e aumenta demais a tensão e o inversor ele desarma, né? Então, pessoal, eu ficava com essa dúvida, não sabia qual era o problema. E o problema era esse, eu tinha poucas baterias. Então depois eu fui colocando mais baterias, né? E aí resolveu o problema, só que aí também não supria a necessidade da minha casa, com 4 painéis só. Então eu acabei comprando mais um controlador de carga, liguei os dois em paralelo, e aí acabei acontecendo o mesmo problema. Aí ele começou a suprir toda a necessidade da minha casa, né? Que eu tenho computador aqui com fonte de 750 watts, que acaba puxando muito. Meus filhos ficam o dia inteiro no computador, né, jogando. Então puxa muita energia. Tenho também fritadeira de 1500 watts. O meu micro-ondas tem 1300 watts, então puxa muito, né? Então acontecia que quando eu ligava, por exemplo, o micro-ondas e ele estava em recarga, as baterias estavam em recarga, né? Que dá aí 28.8. Os controladores de carga eles paravam de limitar e jogavam toda a carga em cima da bateria. Então, quando ele entrava em recarga com o micro-ondas funcionando, as luzes começavam a piscar em casa que nem uma discoteca, né? Isso eu pesquisei na internet e eu sempre achei respostas superficiais sobre o assunto. Isso acontece porque você tem poucas baterias, né? E ele entra em recarga muito rápido. Então quando chega na recarga, para você ligar motores, dá esse tipo de problema, né? As baterias ficam... as luzes ficam piscando, né? Porque dá daquelas falhadas. O inversor dá aquelas falhadas. Uma das formas de corrigir isso seria colocando um mega capacitor, né? Aqui está o meu barramento, né? Tem os barramentos aqui das baterias. Depois eu vou falar sobre esse assunto também. E eu ainda não coloquei, eu precisava colocar 2 mega capacitores, né? Porque o meu sistema é em 24 volts. E aí corrigiria esse problema do pico. Mas como eu coloquei já 8 baterias, já melhorou muito. Não acontece mais de dar esse problema nas luzes. Porque, por exemplo, então eu uso a bateria o dia inteiro. Quando acaba o sol, continuo usando, vai gastando as baterias durante a noite. Quando chega de manhã, as baterias já estão, né, lá em 24 volts. E aí o sol nasce e começa a carregar. Então ele vai demorar o dia inteiro para carregar essas baterias. Eu vou usando tranquilamente, né? Uso o computador, uso fritadeira, uso micro-ondas. Tranquilo, pessoal. Porque ela não entra em recarga ainda, ela demora para entrar em recarga. Ela vai entrar em recarga somente lá para as 2 horas da tarde. E aí quando entra em recarga, o sol já está bem mais fraco. Então se eu ligar algum motor, não vai me dar problema no sistema. Ele não vai mandar toda a carga que nem acontecia antes e ficar as luzes piscando, né? Ele dá uma piscada no início, mas depois ele já cai a tensão das baterias e não fica aquele problema das luzes ficarem piscando, né? E quando você desliga a carga, não dá aquele pico de tensão e não desarma mais o inversor, que era esse o problema que eu tinha no início, né? Então você liga uma carga, quando você desliga ele dá aquele pico e desarma o inversor.
eu tinha muito problema com a máquina de lavar. A máquina de lavar dava o pico, né? Ela girava tum, 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 tum. Então quando ela girava, ela caía a tensão. Depois voltava de uma vez. Aí quando voltava de uma vez, desarmava o meu inversor, que aumentava demais a tensão, né? Então, pessoal, espero que eu possa ter esclarecido vocês essa questão aí do pico, né, de energia que desarma o inversor, e da questão das luzes que ficam piscando quando você liga motores. No meu caso, acontecia isso quando eu ligava micro-ondas, quando eu ligava máquina de lavar e quando eu ligava o aspirador de pó. A geladeira não chegava a acontecer isso porque ela dá o pico uma vez só e parte e acabou, né? As outras coisas ficam, né? O micro-ondas também, ele dá aquele pico. O micro-ondas é o que mais afetava aqui o sistema, e agora ficou perfeito, né, pessoal? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida aí, me manda mensagem no campo para as perguntas, que eu acabo respondendo para vocês. Eu já queria pedir para vocês darem o seu like, se inscrever no canal. Eu vou fazer uma série de vídeos para vocês. Vou falar aqui também sobre aterramento funcional. Eu tive muita dúvida nisso no início, ninguém me falou nada. Eu pesquisava na internet e achava respostas muito superficiais, né? A minha dúvida era o aterramento funcional, porque esse inversor ele tem duas tomadas. Então você vai fazer o aterramento funcional, né, numa tomada e na outra, né? E como é que faz? Você vai colocar na mesma barra de aterramento, né? Então tem tudo isso. Aqui é mais uma introdução. Depois eu vou falar sobre esse assunto para vocês. Vou falar sobre desbalanceamento das baterias também. Eu tive muito problema com isso, porque eu misturei muitas baterias, né? E vou falar também da questão de você colocar controladores de carga em paralelo, né? Vou falar para vocês também. Aqui eu tenho a string box que eu montei, né, com dois disjuntores aqui DC, um para cada conjunto de painéis, 2 DPS. Eu quero mostrar para vocês meu sistema de transferência, que eu montei aqui, um para cada fase, certo, pessoal? Depois eu vou falar para vocês com mais calma aí, com contatores. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, e se inscreve no canal porque vai ter bem mais opções para vocês, e eu espero tirar dúvida de vocês aí com a questão desses problemas que a gente acaba tendo. A gente que é iniciante, né? A gente quer fazer o sistema, tudo, mas a gente tem muitas dúvidas. E eu acabei montando sozinho o meu sistema. Acabei fazendo um curso de elétrica do Alex Lima, né? Fiz um curso de eletrônica do Alex Lima, fiz um curso de elétrica com o Leônidas Borges aqui no YouTube, né? E aí fui tirando dúvidas com o pessoal. Eu acabei conhecendo aqui o sistema solar através do Alex Lima, e aí comecei a conhecer outros canais como o Eduardo Aquino, né? Como Moisés, Sol na Placa, e o pessoal que me incentivou bastante, né? Luciano Batista, o Jardelson também, do Sol na Prática. Todos eles, tive muito incentivo por parte deles, aprendi bastante coisa, mas muitas respostas que eu procurei eu não achei, por ser muito superficial. Tá bom, pessoal? Então eu espero que eu possa ter ajudado vocês aí. Se inscreve no canal, dá o seu like, né? E qualquer dúvida aí, estou aí nas perguntas para responder para vocês, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus e até mais.